Começou na infância. Eu tive uma infância bem marcada mesmo, né? Eu falo que quando Deus escolhe os servos dele, eu acredito que é desde a infância, né? Venho de uma família de 3 irmãos, nós somos 3, meu pai e minha mãe. Sim. Eu sou a mais velha dos 3, tenho um irmão e uma irmã. E a minha infância ela foi marcada por uma série de acontecimentos, assim como a minha vida adulta, né? Então, acho que Deus já estava preparando, porque aos 3 anos, de 3 para 4 anos de idade, eu sofri um abuso por parte de um amigo do meu pai, uma pessoa que foi trabalhar com o meu pai, a gente morava na fazenda, e essa pessoa abusou de mim sexualmente. Eu lembro como se fosse um sonho na minha cabeça. Como eu era muito criança, eu tenho essa memória vaga, me lembro do abuso, como foi. E eu não contei para ninguém, ou vários problemas, porque eu fui uma criança ferida, né? Desde a primeira infância, então eu guardei para mim. E durante muitos anos eu carreguei esse trauma, né? Além desse trauma, o meu pai era alcoólatra, porque eu não nasci em uma família de evangélicos. E o meu pai era alcoólatra e o casamento dele com a minha mãe era muito conturbado, né? E assim, o meu pai ele bebia com frequência, quase que todos os dias, e ele era muito agressivo. Então, assim, a minha infância foi marcada, né, por abuso, por muita violência, por separações, porque eles se separaram várias vezes, né? Ele teve amante. E assim, meu pai era uma pessoa totalmente desregrada, né? Até Jesus achar ele, né? Mas eu falo que foi atencioso. Ele sempre foi, apesar, né, na infância a gente passar por todos esses traumas, o meu pai, ele foi um pai presente, né? Ele sempre fez tudo, assim, na parte paterna, eu não tenho o que reclamar dele. Só que devido ao alcoolismo, né, aí eles não conheceram a Deus, né? Ele e a minha mãe não conheciam a Deus, então o casamento deles era muito ruim. E eu me lembro que com, acho que 7 para 8 anos, ele e a minha mãe teve uma briga muito violenta. E aí a minha mãe decidiu se separar, porque ele tentou matar ela, né? Meu Deus. Minha mãe decidiu separar. Eles brigavam muito, muito. Eles brigavam muito mesmo. Eu me lembro de vezes que eu entrei na frente dele, né? E eu era muito criança e eu tenho essa memória. Dessa última vez, dessa última briga deles, a minha mãe, eles se separaram várias vezes. Mas dessa última separação, a minha mãe fugiu e me levou com ela e deixou meus 2 irmãos com ele. E a minha mãe foi para Brasília, a gente morava em Goiás. Eu sou de Goiás, eu nasci lá, a gente morava lá. E a minha mãe foi para Brasília e me levou. E a gente ficou lá 17 dias, né? E ele ficou com meus irmãos, ele ficou desesperado, né? Transtornado. E assim, a gente ficou 17 dias lá, eu fui morar com a minha mãe no lixão. Né, uma parte assim, que marcou muito a minha infância. E o meu tio, ele era catador, né, que fala, ele morava no lixão de Brasília. Então, assim, era uma vida muito pobre, né, e lá, assim, esses 17 dias foram difíceis, né, a gente sofreu muito, e a minha mãe viu que não ia dar certo lá. E os familiares dela ficou com dó do meu pai, e resolveram, então, contar, né, para o meu pai onde ela estava. Ele foi atrás, e aí ele prometeu para ela que ele ia mudar, né, para eles voltar, que ele ia mudar. Foi quando ela falou para ele, eu volto com você se você mudar de cidade. Em Brasília, eu e minha mãe. E ela falou que voltaria com ele se nós mudássemos de estado, de cidade. Amante que acarretava além de todos os problemas, ainda tinha um amante. Então ele concordou, ele falou, a gente vai mudar, então a gente vai para Minas Gerais, né? Foi quando a gente foi para Minas, né, para Monte Carmelo. Eu cheguei em Monte Carmelo, eu tinha 8 anos, de 8 para 9 anos. Criança. E aí, quando a gente chegou lá, assim, ele continuou na bebida, né, continuou com a mesma vida. Vamos dizer, as pessoas pensam, né, assim, vou mudar de cidade, que vai... Isso. Só que aí, lá em Monte Carmelo, eles passaram muitas privações, né, porque lá não tinha o suporte da família, como, né, dos parentes, assim... A vida é difícil, né? Criar 3 filhos pequenos, então... E aí um dia ele chegou, assim, cansado do trabalho. Meu pai era aquele estilo de pessoa que odiava crente, né? Ele era aqueles que Deus fala assim, é esse, né? E um dia ele chegou, assim, muito cansado, sabe? A vida financeira destruída, casamento destruído. Eu acredito que só a saúde que ainda não estava, mas o resto estava tudo destruído, né? E ele chegou cansado e ele falou para minha mãe, vamos para uma igreja?
Aí a minha mãe falou assim, mas a gente foi na... Ele chegou cansado, né? Ele falou pra minha mãe, vamos pra uma igreja? Ele falou? Ele falou. Olha só. Ele trabalhou o dia todo na lavoura, eles trabalhavam, ele estava muito cansado. Ele falou, vamos para uma igreja? Ela falou, mas a gente foi na missa domingo. Que eles eram, assim, aqueles católicos de domingo, né? Ah, sim. Eles iam... Aí ele falou, não, mas eu quero ir numa igreja de crente. Aí a minha mãe falou, eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela falou assim, mas como assim de crente? Ele falou assim, eu acho que se eu passar para crente, a minha vida muda. Né? E a minha mãe, para ver como que o diabo é, né? Sim. Minha mãe sempre teve esse sonho de ir para a igreja e no dia que ele chamou, ela não quis ir. Olha Aí ele só. insistiu, eu e meus irmãos, ela falou, então vamos. E aí a gente se arrumou, me lembro, foi numa segunda-feira, em 99, eu acho, 1999. A gente se arrumou, todo mundo, né? Uma vida muito pobre, assim. Colocou a roupa que tinha e entramos no carro. E aí, quando a gente entrou no carro, ela falou assim, qual igreja você quer ir? Ele falou, a primeira que tiver com a porta aberta. A gente vai entrar e vai ficar. E aí foi assim, né? Ele decidiu, a gente foi, rodou a cidade toda. Monte Carmelo não é uma cidade muito grande. Como era segunda-feira, é difícil achar. Na porta de uma igreja estava aberta e ali eles entraram e estão até hoje. Olha Né? só que bem. Foi em 99, já 26 anos, né? Glória a Então, Deus. e assim, ali a minha mãe já na primeira semana ela se batizou. Ela se lançou mesmo, né? Primeira semana ela se batizou. Meu pai, ele ainda ficou um ano, assim, na igreja e bebendo. Assim que Deus criou uma situação, sabe? Sim. E ele estava bêbado e ele bateu o carro. Ele quase morreu, ele quase Deus. matou outras pessoas. Nossa. E aí acho que ele percebeu, né? Ele falou assim, resolveu se lançar de verdade, né? Ele falou, tem que mudar. Foi quando ele se converteu mesmo, né? E eu e meus irmãos, assim, a gente amava. E aí eu cresci na igreja, né? Quando eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos. E assim, eu admirava, né, os pastores. E eu ficava olhando, porque assim, a minha vida, eu falo que a minha vida melhorou muito quando eu fui para a igreja, né? Sim. Porque assim, as brigas dentro de casa acabou, né? O meu maior trauma de infância era as brigas, né, dos meus Sim. pais. Então assim, acabou. E eu olhava assim, e falava, gente, que bom, né? Só que eu ainda tinha aquele trauma do abuso, né? Eu carreguei muitos anos isso. Sim. Muitos anos. Então, assim, eu fui uma menina muito revoltada, né? Na igreja eu era muito quietinha, mas na escola eu era terrível, porque, assim, eu queria externalizar, né? Ah, sim. Tudo aquilo que eu vivi, como eu não contava para ninguém, então eu queria jogar para fora de alguma forma. Mas na igreja, não, eu amava estar na igreja, né? E, assim, eu olhava para os pastores e falava, nossa, deve ser tão bom, né, pregar. E, assim, eu comecei muito cedo na obra, lá na igreja, eu sempre ajudei. Né? Eu sempre ajudava, assim, na escolinha, no grupo jovem, Sim. e ali fui crescendo, né? E na minha adolescência, eu conheci uma pessoa na igreja, um rapaz, né? Só que não deu certo, foi um namoro breve, né?